Oi, gente! A conexão entre o intestino e o cérebro, ela talvez seja muito mais intensa do que a gente consegue imaginar. Intestino doente, direta e indiretamente afetam o funcionamento do cérebro, sim. E quando a gente tem um paciente com ansiedade, com fadiga crônica, com depressão, alterações de sono, irritabilidade, dor crônica, a gente precisa sim investigar se um dos fatores que está predispondo ao aparecimento desses problemas não é o intestino. É muito fácil hoje a gente desenvolver desbiose, infelizmente. Indivíduos que utilizam medicamento para refluxo e gastrite, inibidores de bomba, têm facilidade de desenvolver desbiose, que é a alteração da microbiota intestinal, do equilíbrio entre as famílias de bactérias que vivem no intestino. Indivíduos que usam antibióticos, anti-inflamatórios, têm uma alimentação pobre em fibras, o estresse crônico, o consumo baixo de água, a desidratação, uma alimentação que não tem nutrientes necessários para permitir que a microbiota intestinal seja saudável. Então, é muito simples, como eu falei, infelizmente, a gente desenvolver desbiose. E essa alteração da microbiota intestinal, ela gera uma repercussão imensa para o cérebro. A química do cérebro se altera por conta da alteração da microbiota intestinal. Então, quando você atende um paciente com problemas, que a gente percebe comportamentais, problemas com alteração do nível de neurotransmissores, a gente precisa investigar se a origem não está também no intestino e tratar de forma adequada. Hoje, para a gente conseguir reduzir o processo inflamatório da mucosa do intestino, é algo muito delicado, Não basta só você fazer suplementação com probiótico, mas você deve ter uma alimentação anti-inflamatória, com ativos, com nutrientes, com alimentos, com fitoquímicos que permitam que aquela mucosa desinflame e se reconstrua. Então, muitas vezes, esse processo inflamatório de mucosa está acontecendo porque o indivíduo tem intolerâncias alimentares, tem, um desequilíbrio da mucosa por conta de agressões contínuas à mucosa. E aí o sistema imunológico ele tem uma participação também nisso. Por isso que cada indivíduo é não adianta você fazer uma receitinha de bolo, sair simplesmente só prescrevendo probiótico para todo mundo, da mesma família, do mesmo tipo, passando a mesma dieta para todo mundo, porque às vezes o que está causando inflamação no intestino do indivíduo não é a mesma coisa que o outro. E trabalhar, obviamente, com uma dieta anti-inflamatória, que dieta anti-inflamatória muitas vezes confunde a cabeça das pessoas. A gente acaba achando que sem glúten e sem lactose é dieta anti-inflamatória, dieta sem isso, sem aquilo é anti-inflamatória. Afinal, o que é uma dieta anti-inflamatória, Óbvio que isso envolve, outro vídeo para eu gravar, mas é importantíssimo a gente entender o que é uma dieta que ajuda a desinflamar o seu intestino e, obviamente, quais são os tipos de probióticos que você deve prescrever, tanto para recuperar a microbiota intestinal, quanto para manter esse intestino saudável. E aí eu bato na mesma tecla sempre que a individualidade é a chave do negócio. E se você, curtiu esse vídeo, se você gostou, quer fazer um comentário, compartilhe, se inscreva no canal, que a ideia aqui é desmistificar cada vez mais o funcionamento do cérebro e mostrar para vocês que nós temos ferramentas para tratar, prevenir e curar os equilíbrios bioquímicos que o cérebro apresenta. Tá ok? Agora vamos para os slides, tem bastante coisa para mostrar para vocês, viu? Beijão, até já! Bom, gente, a conversa hoje é sobre um tema, na verdade, que é muito falado, é muito recorrente, que é a conexão entre o intestino e o cérebro, E a comunicação negativa, a disfunção causada no cérebro pela desbiose. Então, a desbiose é essa alteração da microbiota intestinal, aonde as populações de micro-organismos não estão em quantidades adequadas, nós temos mais bactérias patogênicas do que o ideal e menos bactérias do bem, menos probióticos, lactobacilos, bifidobactérias, menos bactérias protetoras, micro-organismos protetores no intestino. Então, a desbiose ela tem uma conexão, infelizmente, muito ruim com o sistema nervoso central.
E aqui, ó, vejam bem, esse gráfico ele mostra a disbiose, né, uma alteração da microbiota intestinal. Essa alteração da microbiota intestinal permite que haja a absorção de macromoléculas e de bactérias patogênicas e, ao chegarem na corrente sanguínea, essa alteração da permeabilidade intestinal gera um processo inflamatório sistêmico. Então, aqui a gente tem também um outro modelo que é um lipopolissacarídeo de membrana, enfim, uma bactéria gram-negativa patogênica, causando, né, ao se ligar nos toll-like receptors, estimulando a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, por um mecanismo ou por outro, a disbiose ela acaba aumentando muito a produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas interferem negativamente no sistema nervoso central. E, obviamente, uma microbiota equilibrada, né? Uma microbiota onde existe um equilíbrio entre a quantidade de bactérias patogênicas e bactérias bifidogênicas, probióticos, existe uma quantidade adequada de ácidos graxos de cadeia curta sendo produzidos, enfim, a serotonina sendo produzida em quantidade adequada. Então, esse equilíbrio, essa saúde da microbiota intestinal também exerce um efeito positivo sobre o sistema nervoso central. Tá? Então, ó, uma função cerebral saudável, ela está relacionada intimamente ao intestino saudável. E o intestino doente, por gerar um processo inflamatório sistêmico, ele acaba reduzindo, né, a qualidade, digamos assim, da bioquímica cerebral, a produção de neurotransmissores e outras citocinas inflamatórias, e glutamato, cortisol, enfim. A disbiose, ela causa uma série de alterações do sistema nervoso central. E aqui um exemplo, né, onde uma LPS, aqui nós temos um toll-like receptor, que na verdade é um receptor que existe inclusive lá no enterócito, que reconhece que nessa microbiota intestinal existem bactérias patogênicas. Esse toll-like receptor, ele ao encontrar uma LPS, ele vai fazer com que haja a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, as citocinas pró-inflamatórias, infelizmente, conseguem chegar até o sistema nervoso central e causar alterações na produção de neurotransmissores, enfim, a bioquímica cerebral é afetada. E hoje em dia, a nossa alimentação, infelizmente, né, altamente industrializada, cheia de coisas químicas, pobre em fibras e em fitoquímicos, interfere negativamente na microbiota intestinal. Então, a gente tem redução de bifidobactérias, de bacteroidetes e aumento de firmicutes, e também uma redução da produção de ácidos graxos de cadeia curta. E isso tem uma relação com o aumento da ansiedade e aumento do risco de depressão. Então, esse Brain-Gut Connection é de extrema importância para o bom funcionamento cerebral, e no seu paciente você deve investigar se muitas vezes as alterações de humor, de sono, de comportamento, fadiga não podem estar sendo geradas por um intestino em desequilíbrio. E de forma oposta, uma dieta mais saudável, né, cheia de fitoquímicos, de fibra, de comida de verdade, permite que a microbiota intestinal seja equilibrada, saudável, tenha uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, um controle do processo inflamatório, uma redução da produção de toxinas inflamatórias, e isso tem um efeito muito positivo sobre o funcionamento do cérebro. Tanto que a gente chama probióticos, né, de psicoprobióticos, porque eles interferem de forma muito intensa no funcionamento do sistema nervoso central. Esse trabalho aqui, ele foi publicado agora recentemente, né, 2018. Ele mostra a utilização da boswellia, que é, na verdade, um fitoterápico que tem ação anti-inflamatória, principalmente no intestino, o extrato de gengibre, tá? E a Achillea millefolium. Esses três ativos juntos, eles têm a intenção de desinflamar e reequilibrar a função intestinal. Então, eles fazem uma associação entre a utilização desses ativos e a severidade de sintomas de ansiedade e depressão em indivíduos com síndrome do intestino irritável. E vejam como é interessante, ó. Eles vão colocar aqui o indivíduo, primeiro, os indivíduos que utilizaram a suplementação e o grupo controle. Então, quando você analisa
a frequência de dor abdominal, você vê que os indivíduos que utilizaram a suplementação, depois de 3 meses, tiveram uma redução da dor abdominal, em comparação com o grupo controle. E também isso teve uma associação com o sintoma de ansiedade e depressão. Então, a gente começa a pensar em redução da sintomatologia de síndrome do intestino irritável, coincidindo com uma redução dos sintomas de ansiedade e redução dos sintomas de depressão, aonde a gente consegue ver que um intestino inflamado, tanto ele gera toxinas inflamatórias que alteram a química do cérebro, quanto permitem que a alteração da microbiota intestinal, que está associada a um intestino doente, também seja negativamente um fator para o funcionamento do sistema nervoso central. Então, quando a gente quer cuidar do cérebro, a gente tem que, obviamente, tratar o intestino daquele paciente, porque existe uma conexão muito forte. Então, ao reduzir processo inflamatório intestinal, houve uma redução da sintomatologia de ansiedade e depressão. É como se a química do cérebro fosse se restabelecendo. E aqui nós vemos a importância da conexão intestino-cérebro e a importância da conexão entre qualquer órgão inflamado, entre inflamação sistêmica de qualquer origem que seja com o funcionamento do cérebro. Ok, gente? Então, cuidem do intestino do seu intestino e dos seus pacientes, porque o cérebro agradece, viu? Um beijão, tchau, tchau.